Bom dia! Graça e a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Pastor Antônio Filho, hoje dia 23 de outubro, há 296 dias, lendo a Bíblia com você. E hoje, nesse dia, será um dia sensacional, porque nós vamos estar aqui nessa primeira parte da nossa live, do nosso vídeo, fazendo a leitura da Bíblia no projeto Leia a Bíblia em um Ano, e depois nós estaremos aqui no momento da oração da fé, os minutos finais, fazendo a oração pelos alvos de oração, aquilo que nós estamos apresentando a Deus em nosso clamor. Então você não pode perder, não pode ficar de fora. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Participe conosco em nome de Jesus. Sem perca de tempo, caneta, seu bloco de anotações em mãos e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Vamos lá. 23 de outubro, nós vamos começar no Novo Testamento. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Lá no Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 14, 15 e 16. E o Salmo 113, ok? Então fique conosco até o final e eu creio que Deus vai ter coisas grandiosas e abençoadoras para você. Prepare o seu copo com água, deixa aí, finalzinho. E eu já estou aqui com o meu óleo da unção, para no momento da oração da fé, nós unimos a nossa fé em oração e você ser abençoado. Vamos orar para lermos a palavra de Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, bendizer o teu nome. Senhor, que o teu Espírito agora venha nos dar sabedoria, entendimento, graça do alto, porque nós vamos ler a tua palavra. Fala comigo, fala com os teus filhos. Deus, no nome de Jesus, que possamos ser mais do que abençoados por aquele que nos escolheu, que foi o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Tenha também em mãos um marca-texto para você grifar aquilo que o Espírito Santo lhe chamar a atenção. Então vamos lá, Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a vossa entrada para convosco não foi em vão. Mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho com grande combate. Porque a vossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia e nem com malícia, mas fomos aprovados em Deus para que o Evangelho fosse-nos confiado. Assim falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova todos os corações. Porque nunca usamos palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser pesados como apóstolos de Cristo. Mas fomos brando entre vós, como ama quem cuida seus filhos. Assim vós, sendo tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséssemos comunicar, não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda nossas próprias almas, porque eras muito querido a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, porque trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de que, com santa, justa e irrepreensível, nos portamos para convosco os que credes. Assim como sabeis, de modo exortamos, consolamos e cobramos cada um de vós, como o Pai faz aos seus filhos, para que vós andássemos dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de vós a palavra da pregação, recebesse não a palavra de homens, mas segundo é a verdade, a palavra de Deus, o qual opera de forma eficaz em vós que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus na Judéia, estão em Cristo, porquanto também sofreste os vossos próprios concidadãos, e mesmo que os judeus lhe fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Esse é o versículo 16, e agora nós vamos deixar para ler outro dia, e nós vamos lá no versículo, no capítulo de Isaías, capítulo 14, no Antigo Testamento, o livro do Evangelho de profeta Isaías. Já encontrou? Abra sua Bíblia, Isaías 14. Porque o Senhor tem misericórdia de Jacó, ainda escolherá Israel e estabelecerá a sua própria terra, e os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó, e os povos tomarão e trarão o seu lugar, e a casa de Israel será seus possuidores de terra do Senhor, os servos e criadas, e eles tornarão cativos como cativo eles foram, e eles governarão seus opressores. Acontecerá isso no dia em que o Senhor der descanso da sua tristeza, do seu medo, da sua dura servidão em que te escravizaram, para que tu vires a pronunciar esse evangelho contra o rei, esse provérbio contra o rei da Babilônia, e dizer: como tu terminou, ó opressor, a cidade dourada acabou. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cedro dos governantes. Ele afligiu o povo com cólera, com golpe contínuo. Ele que governou as nações em ira, é perseguido e ninguém impede. A terra toda está em repouso e quieta, eles irrompem um canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti, todos os príncipes da terra. Ele tem levantado seus tronos, todos os reis das nações. E todos eles falarão e dirão: tu também te tornaste fraco como nós? Tens te tornado como nós? Tua pompa era trazida até a sepultura e a ruína das tuas violas. O verme está espalhado sobre ti e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, Lúcifer, filho da manhã, tu foste derrubado ao chão, e enfraqueceste as nações. Porque tu tens dito no teu coração: eu ascenderei em direção aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas, eu assentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para o lado do abismo. Aqueles que te verem considerarão a teu respeito, dizendo: este é o homem que fez tremer a terra e sacudiu os reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as cidades, que não abriu o cárcere dos seus prisioneiros. Todos os reis, nações, todos eles repousam em glória, cada um na sua própria casa. Porém tu és lançado para fora da tua sepultura como um ramo abominável, como as vestes com vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com espada, precipitados para a pedra da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído a tua terra,
assassinado seu povo, a descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepara-te para a matança para os teus filhos, como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades. Porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Cortarei da Babilônia o nome, o remanescente, o filho sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água. Eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente como eu tenho projetado, isto acontecerá. Da forma que eu tenho projetado, isto prevalecerá. Porque para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, sobre os meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e o seu fardo se apartará em seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre toda a terra, isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado. Quem irá anular isto? Sua mão está estabelecida. Quem irá fará retornar? O ano em que o rei Acaz morreu, foi esta a tribulação. Não regozijeis a Palestina inteira, porque a vara que te golpeava está quebrada. Pois o proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice, e o fruto será uma flamejante serpente voadora. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança. Eu matarei a tua raiz com a inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Palestina inteira, estás derretida, pois virá do norte como uma fumaça, e ninguém voltará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentro do seu povo confirmará isso. Capítulo 15. A carga de Moabe, porque durante a noite Ar de Moabe é devastada. Calou-se porque durante a noite Kir de Moabe é devastada. Calou-se. Ele é levado até Bagite e até Dibon, e lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo e sobre Bedeba. Sobre todas as cabeças haverá calvície e toda barba cortada. Em suas ruas eles cingerão com roupas de pano de saco. Sobre o terraço de suas casas, em suas ruas, cada um gemerá, chorando abundantemente. Em Esbom chorará, Eleale, suas vozes serão ouvidas até Jaaz. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror, suas vidas serão dolorosas para eles. Seu coração gritará de terror por Moabe, seus fugitivos fugirão de Zoar, uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Liite um choro eles subirão. Porque no caminho de Oronaim eles levantarão um clamor de destruição. Porque as águas de Nerim secarão, porquanto um feno murcha, a grama míngua e não há coisa verde. Portanto, a abundância tem obtido, e eles têm armazenado, e eles arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros. Porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor, pelos termos de Moabe, gemido dali de Eglaim, e o gemido dali até Beerelim. Porque as águas de Dimon são repletas de sangue. Pois eu trarei mais sobre Dimon leões, sobre aqueles que escapam de Moabe, sobre os remanescentes da terra. Enviai vós o cordeiro para o governante da terra.
desde Selá em direção ao deserto, até o monte da filha de Sião. Porque será que, como um pássaro fugitivo, lançado fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, executa o juízo, faz a tua sombra como a noite no meio-dia, esconde os rejeitados, não reveles o paradeiro daqueles que andam perambulando. Deixa seus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Vê tu um abrigo contra a face do saqueador, para que extorque está ao fim, o saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. Em misericórdia será o trono estabelecido, ele sentar-se-á sobre o trono em verdade, dentro do trono do tabernáculo de Davi, julgando, requerendo o julgamento e apressando justiça. Nós temos ouvido o orgulho de Moabe, ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e seu orgulho e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe, cada um gemerá, porque os alicerces de Quis as Resete vós ireis prantear, certamente eles serão atingidos. Porque os campos de Esbrom desfiam e a vinha Sidiba. Os senhores dos pagãos têm destruído os principais planetas as principais plantas daquele lugar. Eles estão indo a Jazer, eles perambularam através do deserto, seus galhos estão estendidos, eles atravessaram o mar. Portanto, eu irei lamentar com um choro de Jazer até a via de Sebima. Eu irei te olhar com minhas lágrimas, eu irei te molhar com minhas lágrimas. Ó Esbom e Eliale, porque as altas vozes motivadas pelas tuas frutas de verão, a tua colheita são arruinadas. O júbilo é removido, e a alegria para fora do campo fértil, e nas vinhas não haverá mais canto, nem haverá altas vozes, os vinhateiros não pisarão o vinho em seus lagares. Eu tenho feito as altas vozes para a vítima cessarem. Por conseguinte, minhas entranhas soarão como uma harpa por Moabe, e o meu ritmo por Quis Aresete. Acontecerá que, quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém, agora o Senhor tem falado dizendo, dentro de 3 anos, como os anos de um diarista, a glória de Moabe será desprezada, e com toda aquela grande multidão, o remanescente será muito pequeno e frágil. Finalizamos o livro de Isaías, a leitura de hoje, e vamos encerrar a leitura do plano anual da leitura bíblica com o Salmo 113. Abra no Salmo 113 a sua Bíblia e vamos desfrutar desse manancial da palavra de Deus. Louvai ao Senhor, louvai-o, ó vós, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde este tempo em diante para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, o nome do Senhor sempre é para ser louvado. O Senhor está sobre todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o nosso Deus, que habita no alto, que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? Ele levanta o pobre da poeira e o necessitado do monturo, para que possa ele assentar-se com os príncipes, até mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril seja dona de casa, alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Isso é profético. Aleluia.
Receba esta palavra de Deus no dia de hoje. Ele levanta o pobre da poeira e eleva o necessitado do monturo, para que ele possa pôr com príncipes e até mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril mantenha a casa e seja uma alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Tudo aquilo que estava estéril na sua vida, a partir de hoje, Deus vai romper, Deus vai operar milagres, Deus vai operar maravilhas. O pobre continuará pobre, no sentido pobre de espírito, mas estará assentado com os príncipes e profetas e filhos de Deus à mesa de Deus, e o próprio Deus o servirá. Eu já estou aqui com o meu óleo da unção. Nós vamos entrar agora no momento da oração da fé. Deixa aí o seu copo com água preparado, o meu já está aqui, e nós vamos orar. Nós estamos com a nossa causa apresentando. Nós tínhamos um aparelho de celular que não tem imagem, som, só para usar as mídias sociais, e tivemos um furto. Estamos aí no nosso projeto Projetando Sonhos, plano de vida de 2022. Deus tem nos abençoado. Nós vamos dar o testemunho aqui na live no dia 31 e queremos contar com você, com a sua liberalidade. Estamos aí com um projeto de um podcast da fé chamado Verbo da Vida, e 2023 será maravilhoso. Preparado agora para o momento da oração da fé? Eu me ungindo, estarei como estarei ungido a todos vocês que participando na live. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos entrando agora com fé na Tua presença, meu Pai. Nós queremos agora que o Senhor manifeste ainda mais o Seu amor, Sua misericórdia e o Seu poder. Deus, os Teus filhos nesse dia, que estão participando conosco desse projeto maravilhoso, meu Pai, abençoa os Teus filhos. Eu não sei o que os Teus filhos estão passando, mas há muito angustiados, muitas dores, muito pranto, muita perseguição. Alivia as dores, meu Pai. Deus, Tu és o nosso pastor, socorre as Tuas ovelhas, protege as Tuas ovelhas. Deus, nós entramos numa semana decisiva para a nossa nação. Hoje eu estou assim porque estou, Senhor, compelido pelo Teu Espírito para estar orando em prol da nossa nação, dos nossos governantes. Deus, que o nosso governo seja um governo que agrade o Teu coração. Deus, ainda que no meio de falhas, de erros humanos, mas nós temos temor à Tua palavra, à Tua presença, ao Teu Espírito. Deus, não deixe o Brasil desgarrar para outro caminho, para outra ideologia que confronte, Senhor, a Tua palavra. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia deste povo. Liberta, Pai, o povo do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, Pai, de todas as partes da nossa nação, que possamos, Pai, ser o mundo olhar para nós e ver a Sua mão sobre este país, meu Pai. No nome poderoso de Jesus, a economia indo bem, a infraestrutura indo bem, a saúde melhorando, a educação para os nossos filhos, crianças, Pai. Deus, no nome de Jesus, Senhor, a habitação para quem não tem casas, as terras, enfim, que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso governante, que nesse próximo domingo, Senhor, o Senhor coloque as Suas mãos, que toda corrupção, todo engano, todo espírito de encantamento caia por terra. No nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, que possamos ter o nosso propósito alcançado. Deus, nós estamos limitados. Nós tivemos esse furto, Satanás quis parar o nosso ministério, mas nós estamos aqui usando a nossa fé, ainda com uma qualidade de imagem ruim, um som ruim, mas nós vamos até o final, Pai, porque o Senhor nos chamou para isso. Deus, no nome de Jesus, nós iremos romper com o Teu poder, com o Teu Espírito conosco, Senhor. Abençoa os Teus filhos, curando, libertando, restaurando e operando milagres, maravilhas e prodígios, no nome de Jesus. Amém? Amém. Pega o seu copo com água e beba.
A água é símbolo do Espírito Santo. Espírito que purifica, que limpa, que traz energia, que refresca a nossa alma. Que o Espírito Santo lhe dê hoje um dia abençoado. Não se esqueça de hoje ir a uma igreja, de cultuar ao Senhor, de louvar ao seu nome, de engrandecer ao seu nome. Vai com esse espírito quebrantado. Se ainda não aceitou a Jesus, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ela não será mais a mesma. Você vai andar pelo vale da sombra e da morte, mas agora com Cristo ao seu lado, dentro de você o Espírito Santo, olhando para o Pai, o autor e consumador da fé. Ok? Faça dele Senhor e Salvador da sua vida, Salvador e Senhor da sua alma. Deus te abençoe em Cristo Jesus.